Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado no nosso canal, tem visto que nosso propósito é dar uma explanada, tornar mais claro as Escrituras ao entendimento de todos. Então, antes de qualquer coisa, não se esqueça de inscrever no nosso canal, dá o seu like ali, pode ter certeza que você vai gostar desse vídeo, pode dar o seu like, também pode dar o seu dislike também se você não gostar. Inscreve no canal, comente e aí embaixo vai estar a orientação das nossas redes sociais, você nos acompanha, nos assista, fique conosco até o final e nós queremos te ajudar a entender um pouco mais a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o julgamento, o julgar. O julgar que é tão abordado pelos cristãos na preocupação quanto ao julgamento, se eu posso julgar alguém, se eu posso julgar alguma coisa. As pessoas têm receio quanto ao julgamento. E muitas vezes, dentro das igrejas, as pessoas são orientadas a não julgar. Se alguma coisa está errado, está fora de princípio, ofende ao princípio de Deus, normalmente as pessoas dizem assim, nós não podemos julgar. A palavra diz que nós não podemos julgar. Mas vamos entender o que realmente as Escrituras dizem acerca do julgamento. Porque isso vai definir muito o senso crítico da igreja e ela aprender, a igreja, você, eu, podemos aprender com isso como andar mais atento à verdade de Deus, porque o juízo faz parte do papel da igreja. Para isso eu separei um texto aqui em Mateus capítulo de número 7, que é o texto mais usado normalmente, pelo argumento que as pessoas usam para não julgar. O versículo 1 diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o ponto. Eles dizem, não julgueis para que não sejais julgados. Então acontece alguma coisa, algum ensino, alguma postura do pastor, do ministro, de alguma forma que vai de contramão à verdade de Deus. É muito comum as pessoas dizerem assim, olha, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. É importante entender o contexto de julgamento de Mateus, capítulo de número 7. O que nós temos o Senhor Jesus nos ensinando? O problema do julgar aqui vem logo no versículo 2, porque a proporção diz assim, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado. Ou seja, o método pela qual você julgou as pessoas, isso pode se tornar uma regra contra você. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, da forma que você usou, o mecanismo que você usou para julgar alguma coisa ou alguém, você também será assistido nesse juízo dessa mesma maneira. Qual que é o grande princípio do juízo? A diferença até de juízo. Nós temos um juízo que é para sentença e nós temos um juízo que é para análise. É aquele que eu faço para ter uma análise, ter uma visão, uma percepção. Julgar é no senso de avaliação. Capítulo 14 de 1 Coríntios, no verso de número 29. E falando dois ou três, ou profetizando, e fala dois ou três profetas, e outros julguem. Olha que coisa. A análise de Paulo acerca do contexto da reunião, fala que enquanto alguém estiver profetizando, que no caso aqui é pregando, ensinando a doutrina profética de Cristo, a doutrina revelada de Cristo, quando dois ou três estiverem fazendo isso dentro dessa reunião, porque a reunião extensa, um fazia, outro fazia, depois outro sentava, outro vinha e ministrava a doutrina, a profecia, as escrituras. Diz o texto outros julguem. O que isso quer dizer? Que enquanto alguém estiver falando a verdade de Deus, precisa haver julgamento, análise. Aqui o mérito não é sentencial para dizer qual é o fim dessa pessoa, mas o mérito é dizer que o que ele está dizendo está de acordo com a verdade de Deus ou não. As Escrituras deixam bem claro a importância de avaliar o que está sendo ensinado. Basicamente é isto que o julgar nos aponta. Então nós temos, quando nós vemos pessoas cometendo atitudes que são contrárias à doutrina de Deus, à verdade de Cristo, que com isso começam a afetar
os princípios da fé dentro da comunidade cristã, é importante que haja dentro da igreja senso crítico. Um senso crítico à palavra que está sendo pregada, um senso crítico à postura daqueles cristãos, e principalmente a da liderança que eles têm tomado, um senso crítico e análise. Não um senso crítico para criticar ou para defamar ou caluniar, mas um senso de avaliar se aquelas posturas estão de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia fala, as Escrituras falam que os irmãos ali de Bereia tinham um cuidado de, enquanto os apóstolos iam pregando, ensinando, deles avaliarem e analisarem se aquilo estava de acordo às Escrituras de Deus. Pois bem, então o papel da igreja, enquanto alguém está ensinando, enquanto eu falo para você, você que está me ouvindo, o seu papel não é receber passivamente o que eu estou dizendo, é analisar. Esse é o papel crítico da igreja. Não se pode aceitar alguma coisa porque um determinado religioso, um líder de renome falou alguma coisa. É por isso que é muito comum você ver pessoas que têm um destaque no meio evangélico falarem coisas que estão contra a palavra de Deus e as pessoas acatarem aquilo como verdade, porque foi retirado da igreja o senso crítico, porque foi ensinado para elas. Olha, a gente não pode julgar. Ou coisas como, por exemplo, um pastor, quem trata é Deus, ele é homem de Deus, quem trata com ele é Deus. Não, quem trata com ele é a igreja, é os irmãos. Se ele está numa conduta errada, ele precisa ser exortado. Ele é passivo de erro, também tem que ser passivo de exortação. E esse é o senso de juízo da igreja. Também nós temos um outro papel da igreja dentro disso tudo, que está em Efésios. Capítulo 5, verso número 11, diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes as condenai. É importante, a igreja tem um papel, nós os cristãos, temos um papel de olhar para aquilo que é a obra das trevas, mesmo se ela tenha por fonte dentro da comunidade cristã, ou se ela tem por fonte no mundo, independente de onde ela se manifesta, nós temos o papel de condenar. Então você tem um papel de julgar. Mas não julgar no método de sentenciar, porque quem dá destino é Deus. Pedro vai dizer isso na sua segunda carta, falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, o próprio Pedro diz, olha, a sentença deles não dormita, não vai falhar, vai acontecer. O nosso papel hoje é julgar. Mas como julgar? Ter por base de que maneira nós podemos julgar, de que forma a igreja julga. Precisamos ter uma jurisprudência para isso. Nós precisamos ter uma regra jurídica para que possamos olhar para aquilo e avaliar. A nossa regra de princípio é as Escrituras. Olha o que diz o Senhor Jesus. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que nós erramos em nosso juízo? Porque nós não conhecemos as Escrituras. A igreja precisa conhecer as Escrituras para julgar. E o segundo ponto, fundamental, as Escrituras diz, se nós julgarmos a nós mesmos, não será necessário que alguém nos julgue. É o senso crítico, em primeiro lugar, cerca da nossa vida. Nós não precisamos de crentes que julguem as vidas dos outros enquanto não olham para a sua própria vida. O próprio texto de Mateus vai dizer exatamente sobre isso. Diz assim, e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Então é importante que você entenda que antes que você seja alguém que tenha a capacidade de analisar todo o comportamento de todas as pessoas ao seu redor, da igreja, do seu pastor ou de quem seja, é importante que você tenha a capacidade de perceber as suas próprias falhas, fazer disso o motivo de suas orações, do seu quebrantamento, e você se torne, diante da igreja, um exemplo, como Paulo disse a Timóteo, obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. Então, aprenda. Aprenda que a igreja tem um papel de juízo, você tem um papel de juízo. Não se conforme com as coisas que são mal ensinadas, mal interpretadas, não se conforme com este século, Romanos capítulo de número 12, não se conforme com o mau ensino, não se conforme com a falsa igreja, não se conforme com a sua vida de pecado. Sobre tudo isso, entre uma análise de juízo.
sobre a sentença, ao ver isso, você declare, como dizem em Efésios, condene o erro. Onde está o erro, condene, não seja simpatizante do erro. Porque existe um alerta em Romanos, capítulo de número 1, que diz assim, não só os que cometem, mas aqueles que consentem. Então, essa é a nossa palavra para hoje. Aprenda a julgar, olhando para as Escrituras, olhando para a sua vida. Aprenda a condenar. Não aceite tudo que te dizem sem você ter um senso crítico de analisar as Escrituras. Ok? Agradeço por você ficar até aqui. Não se esqueça de inscrever em nosso canal. Não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de comentar. Não se esqueça de voltar nos próximos vídeos. E a gente vai seguindo daqui. Até mais.